E aí, galera, espero que todos estejam bem, né? É um período delicado, um período para se resguardar, mas ao mesmo tempo não podemos parar, não é isso? Então vamos para mais uma aula de Sociologia. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Luiz. Antes do isolamento social, a gente estava trabalhando em grupos sociais, né? Falando um pouquinho sobre os conceitos básicos de Sociologia. Então vamos dar início a mais uma aula, certo? Então, quem nunca, né, esteve com um grupo, quem nunca compartilhou, quem nunca sonhos, objetivos, né? Então, vamos entender um pouquinho mais, né, como se caracteriza os grupos sociais, ok? Quais os conceitos, etc. Então, os grupos sociais são formados a partir de relações estáveis entre indivíduos que possuem interesses e objetivos em comum, certo? Então, para caracterizar, para entender de fato o que é um grupo social, a gente tem que entender essas três características aí fundamentais, né? Por exemplo, interação, né, entre os indivíduos, tem que haver uma interação entre os indivíduos, tem que haver uma identidade, né? A gente sabe que tem que ter um sentimento que une aquelas pessoas ali e, obviamente, normas, né? Os grupos sociais têm leis, normas, regras que são seguidas. Então, se não tem essas três características, a gente não pode caracterizar como grupos sociais, ok? Então, os grupos sociais são formados a partir de relações estáveis entre indivíduos que possuem interesses e objetivos em comum. Características, interação, identidade e normas, ok? Nós temos os grupos sociais primários e os grupos sociais secundários, certo? Vamos entender um pouquinho mais isso aí. Quando falamos grupo primário, as pessoas lembram primeiramente o quê? Família, né? Aquela socialização primária, aquela questão da educação primária ali dos pais, né? Aquela questão natural, né? Aprender a falar, aprender a andar. Só que, quando falamos em grupos sociais, vai um pouquinho além, né? Geralmente, ó, por exemplo, geralmente é o grupo que nos propiciará os primeiros contatos, tal como o grupo social família, né? Mas não é apenas essa característica de um grupo social primário, né? Tal grupo caracteriza-se também por relações estreitas, afetivas, educadoras e duradouras, ou seja, imagina a situação, uma pessoa que vive numa creche, num orfanato, né? Ela não tem os laços familiares, mas ela vai criar uma relação duradoura, afetiva, né? Ou seja, ela vai estar dentro do contexto de grupo primário. Então, não é só o contexto familiar, vamos um pouquinho além. Fique atentos a isso. Temos o grupo secundário, né? O grupo secundário, ao contrário, caracteriza-se pela relação pessoal de trocas de interesses, né? As relações se dão mais por racionalidade do que por emoções, baseando-se na reciprocidade. Aí você deve entender o seguinte: a gente vai lembrar sempre de relações de trabalho, né, vizinhança, amigos, muitas vezes são mais relações racionais, não tem muita emoção, ok? Então fique atento a esse contexto, um pouco mais amplo, beleza? A gente deve observar que tem outras formas de agrupamentos sociais, certo? Por exemplo, o agregado social, que é aquela socialização ali momentânea, né? Você participa do grupo de uma forma momentânea, você vai mudando de grupos, então é um agregado social. Temos o público, né? O público ele recebe a opinião, né, e pode opinar, né? Aquela coisa, aquele cara que ele vai no show, ele vai observar o show, vai entender se gostou ou não, vai fazer uma crítica construtiva ou não, né? Então ele vai opinar sobre. Temos a multidão, né? Aglomerações rápidas ali, numa manifestação, no carnaval, certo? E temos a massa. A massa é aquele grupo social que predomina comunicações transmitidas pelos meios de massa, ou seja, eles não pensam, eles não opinam muito sobre o que eles assimilaram ali, assimilando de forma passiva e vão reproduzindo isso, né? Aí você já pega um gancho com a sociedade de massa, né? O próprio termo sociedade de massa já faz referência à sociedade massificada, isto é, uma sociedade em que os indivíduos agem de forma semelhante, com gostos e interesses praticamente padronizados. Quando falamos em padrões, lembramos do capitalismo, vamos lembrar da indústria cultural, vamos lembrar de Adorno e Horkheim, né? Theodor Adorno e Max Horkheim, né? Escola de Frankfurt, onde eles abordam essa indústria cultural, essa questão da massificação, né? Essa questão da sociedade de massa, né? Onde as pessoas começam a ficar padronizadas, né? As pessoas começam a aderir aos padrões de forma passiva, né? Muitas vezes de forma inconsciente, e começam
a ficar ali padronizado o tempo todo, né? Consome o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de música, né? O que está na moda, etc. Isso influencia também da mídia de forma geral, internet, televisão, rádio, certo? Então você deve compreender que a diferença de massa para o público é isso. O público recebe a opinião e pode opinar. A massa predomina a comunicação transmitida pelos meios de massa. Ok? Muito simples. Dentro desse contexto de grupos sociais, existem as organizações, né, sociais e burocráticas. Né? Você deve entender que as organizações que garantem o bom funcionamento da sociedade são chamadas de organizações formais, né, instituições, né, que foram criadas para atingir determinados objetivos, apoiados em burocracias. Né? Então, isso que vai manter a organização da sociedade. A gente vai observar numa empresa, por exemplo, nós temos essas três características, essas 6 características aí. Né? Por exemplo, divisão do trabalho. Né? A empresa ela vai dividir o trabalho para ter uma maior produção, né? Mas se a gente for observar de forma crítica, essa divisão do trabalho ela tira a criatividade do trabalhador, ela tira a importância, né? O trabalhador fica descartável, né? Nesse contexto aí. Ele não faz todo o processo, ele faz apenas uma etapa da produção. Né? Ele não sabe quais são as outras etapas da produção. Isso causa alienação no contexto de Karl Marx. Né? Então, observando de forma crítica, isso gera, por exemplo, Durkheim, gera uma maior interdependência, né, dentro do modo de produção ali. Ou seja, tem os pontos positivos, né, para a empresa, que vai ter uma maior produção, mas pontos negativos para o trabalhador, se for observar de forma crítica. Ok? Dentro da empresa também temos a hierarquia de autoridade. A gente sabe que os cargos maiores eles vão ali, por exemplo, se você quer, numa escola, um exemplo, escola, você quer resolver um problema mais sério, você procura quem? A direção. Se for um problema mais fácil de resolver, você procura a coordenação, ou seja, isso faz com que haja uma hierarquia e muitas vezes essa hierarquia ela prejudica, né? Por quê? Vai criar oligarquias, por exemplo, de forma geral, falando no contexto de sociedade, porque as pessoas que estão em cima elas vão monopolizar as informações, certo? E isso vai gerar uma oligarquia, isso vai gerar desigualdade, né? Isso vai gerar hierarquia, certo? Então, vamos observar também outro ponto, regras escritas. Né? A gente sabe que para a organização tem que ter regras, né? Burocracia, o nome já diz, organizações sociais e burocráticas, certo? Regras, leis a serem seguidas. Ao mesmo tempo, tem o contexto de impessoalidade, né? Tem que ser impessoal, né? E muitas vezes isso, por exemplo, no contexto de uma empresa pode atrapalhar, né? Ser muito impessoal pode acabar atrapalhando na informação, na comunicação, ok? Outro ponto importante é a qualificação técnica, né? As empresas hoje visam muito o desempenho, né? Visam muito a qualificação e não mais aquela questão de parentesco, né? De ser familiar ali, ocupar um cargo. As empresas estão começando a pensar mais com um contexto de qualificação técnica. Mas, ao mesmo tempo, temos a burocratização para atrapalhar. Né? O excesso de leis, o excesso de regras vai ocorrer uma burocratização, e isso vai impedir o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento também da empresa, né, nesse exemplo que eu citei. Então, fiquem atentos a esses pontos aí, são conceitos básicos da sociologia. Então, vimos aí um pouquinho sobre os grupos sociais, vimos um pouquinho sobre organizações sociais, né? E aí vocês devem entender o seguinte, são aulas curtas mesmo, bem simples, bem objetivas, né? E é isso, valeu galera, até uma próxima. Vou deixar alguns exercícios na plataforma do AVA e até mais, espero que tenham gostado.